Bem-vindo ao canal Escatológico. Falaremos neste vídeo, pessoal, a respeito de Newton, tá? Então, o título é Newton, alquimia e a construção de uma hipótese conveniente. Para muitos, Isaac Newton é apresentado como o maior símbolo da ciência moderna. No entanto, não é bem assim. Devemos questionar profundamente essa imagem consagrada. Podemos questionar ainda, não é? Nessa perspectiva, Newton não foi, em primeiro lugar, um cientista no sentido moderno do termo, mas um alquimista, profundamente envolvido com especulações metafísicas, místicas e herméticas, típicas do seu tempo. Os escritos de Newton sobre alquimia superam em volume aqueles dedicados à matemática e à física. Ele passou décadas tentando decifrar códigos alquímicos, buscar a chamada prisca sapiência, sabedoria antiga, e compreender forças ocultas da natureza. Isso enfraquece a narrativa de que suas ideias teriam surgido exclusivamente de métodos empíricos rigorosos, como costuma ser ensinado. Para essa linha crítica, Newton estava mais próximo de um iniciado nos mistérios da natureza do que de um cientista experimental nos moldes atuais. Se bem que atualmente muitos cientistas eles têm um raciocínio a priori. Eles tentam simplesmente dar validade a algo que não é experimental, mas metafísico, algo bem próprio do cientificismo que vivemos hoje. Bom, pessoal, dentro desse contexto, a respeito de Newton, a chamada hipótese da gravidade ganha contornos ainda mais controversos. Segundo essa visão, a gravidade não teria surgido como uma descoberta inevitável da observação natural, mas como uma construção intelectual conveniente, elaborada para dar sustentação matemática ao modelo heliocêntrico, que ainda enfrentava fortes resistências filosóficas, teológicas e culturais no século XVII. A Royal Society de Londres, instituição influente E politicamente situada, teria desempenhado papel decisivo nesse processo, encomendando e promovendo explicações que servissem à consolidação desse novo paradigma cosmológico. É importante notar que a própria ideia de ação à distância central da gravidade newtoniana foi alvo de críticas severas, já em sua época. Não havia, e para muitos críticos ainda não há, uma explicação causal clara do como essa força atuaria. Ainda assim, a hipótese foi amplamente aceita, não por ter sido demonstrada de forma incontestável, mas por funcionar como uma engrenagem útil dentro de um sistema teórico maior que precisava muito se manter de pé. Newton deve ser inserido nesse quadro mais amplo de autoridades elevadas a dogmas. A crítica não se limita à gravidade em si, mas ao processo pelo qual certas ideias são blindadas contra questionamentos e tratadas como verdades absolutas, mesmo quando assentadas sobre pressupostos frágeis ou não demonstráveis. Assim, para quem adota essa leitura, a questão central não é provar se a gravidade funciona ou não, mas questionar o estatuto quase sagrado que essa entidade adquiriu. Newton, longe de ser um cientista neutro e puramente racional, aparece como um personagem complexo, inserido em disputas intelectuais, políticas e espirituais. A aceitação quase unânime de suas ideias revela menos sobre verdades incontestáveis da natureza e mais sobre como paradigmas são construídos, impostos e preservados ao longo da história. Newton tratava a gravidade como um modelo matemático eficiente, não como uma força explicada completamente. Há uma famosa frase atribuída a ele, que é hipóteses non fim, não invento hipóteses. Isto é,
Newton pretendeu descrever matematicamente um fenômeno ideológico apelidado de gravidade, mas admitiu que não sabia o que ela era em essência. É dito que ele disse: eu descrevo o que acontece, não digo por que acontece. O problema é que, com o tempo, a interpretação se transformou em dogma, como se ele tivesse explicações definitivas. A postura zetética, pessoal, que diz respeito à astronomia zetética, ela tem uma perspectiva sobre a gravidade e o modelo da Terra plana. Então, essa postura, quando aplicada ao tema da gravidade, parte do princípio de que qualquer explicação sobre o comportamento dos corpos deve emergir primeiro da experiência. Na prática, isso significa começar pelo que é observável. Objetos caem, substâncias mais densas parecem deslocar-se para baixo e movimentos naturais têm direção e constância. A zetética observa esses fenômenos sem atribuir imediatamente a eles uma causa única, universal ou definitiva. O investigador zetético nota que a chamada gravidade é uma interpretação organizada desse comportamento, um nome dado a um conjunto de regularidades percebidas. Mas o zetético evita tomar o nome como a causa. Prefere manter aberta a possibilidade de que os fenômenos resultem de outras dinâmicas, e é o que nós observamos. Assim, o termo gravidade não é negado, mas é visto como um rótulo útil, não como uma explicação final em si. É um rótulo, pessoal. Poderia ser outro nome. Densidade. Existe um outro termo muito interessante que a gente pode usar. Por exemplo, quando se fala em centros de gravidade, podemos dizer que é o centro de equilíbrio de um determinado corpo. Então, isso é apenas um rótulo, tá? Não é a explicação final. Ao considerar o modelo plano, a zetética mantém a mesma abordagem. Não parte da matemática para julgar o mundo. Parte do mundo para avaliar as hipóteses. Isso é que é ciência. Observa que, independentemente da geometria atribuída à Terra, coisas caem, pesos se organizam, fluidos se nivelam. A água se nivela em um plano. E isso aí realmente nos leva a questionar a verdade, né, que eles dizem que a água é capaz de estar nivelada em uma bola, porque não é isso que nós observamos. Esses são dados primários. As explicações, sejam elas gravitacionais, densidade, flutuabilidade, gradientes de pressão ou qualquer outra formulação, são investigadas apenas na medida em que conseguem refletir sem acréscimo de suposições desnecessárias aquilo que é diretamente percebido. Nesse sentido, a zetética vê que fórmulas e cálculos podem ser extremamente úteis, mas somente enquanto correspondem ao comportamento real dos objetos. Vou repetir. Fórmulas e cálculos podem ser extremamente úteis, mas somente enquanto correspondem ao comportamento real dos objetos. Se um cálculo descreve bem um fenômeno, isso confirma a habilidade do cálculo de modelar o fenômeno, não automaticamente a realidade metafísica por trás dele. O mundo observado permanece a referência maior. No caso da Terra plana, essa neutralidade investigativa leva o zetético ou a zetética a analisar perguntas como: se objetos caem, o que exatamente observamos ocorrer? A direção do abaixo é consistente em relação ao observador, ao plano ou a algum outro referencial natural. Por que a água se nivela? Como se comportam camadas de densidade diferentes? Nenhuma resposta é assumida como definitiva. Cada resposta permanece em estado de teste. A zetética permite examinar tanto a noção tradicional de gravidade quanto alternativas baseadas em densidade, pressão, campo vertical, tendência natural dos corpos ou quaisquer outras hipóteses.
desde que sejam comparadas diretamente com o comportamento empírico, não apenas com modelos abstratos. Uma grande influência do cientificismo foi o filósofo Immanuel Kant. Depois vamos tratar desse tema em outro vídeo, tá, pessoal? Bom, continuando. Quando confrontada com afirmações de que uma força invisível governa todos os movimentos, a zetética não rejeita imediatamente nem adota sem questionar. Ela pergunta o que nós vimos acontecer, o que vimos acontecer. Quando confrontada com a explicação de que movimentos para baixo resultam apenas de diferenciais de densidade, ela faz a mesma pergunta. Até que ponto isso corresponde aos fenômenos que observamos? A característica central dessa abordagem é não permitir que a explicação, seja ela qual for, se torne dogma, porque dogmas pertencem à religião. O cientificismo é uma religião. O zetético não nega modelos teóricos complexos, mas tampouco os transforma em verdades definitivas. Um modelo geométrico de terra plana, por exemplo, é examinado sob os mesmos critérios que qualquer outro. Consistência com observação, simplicidade de suposições e clareza fenomenológica. Ao final, a postura zetética não afirma que a gravidade não existe, nem que ela é obrigatoriamente verdadeira, mas nós sabemos que não é uma explicação causal, não é, pessoal? Não decorre de experimentos. É impossível você dizer o que é a gravidade sem afirmar que ela é apenas uma força. É como se nós estivéssemos dentro do universo de Star Wars. Eu tenho a força, vejo a força ou He-Man, né? Eu tenho a força. É algo que não é empiricamente comprovável. A gravidade é uma partícula, é uma carga elétrica. Ela é algo que decorre de algum mineral emana a tal gravidade, porque existe o tal do multímetro, né, que eu posso ir lá, né, coloco no fio e vejo lá a carga elétrica, né? Qual a carga, né? Não existe nenhum aparelho que possa medir essa tal força gravitacional. É algo assim mirabolante, que não é comprovável, entendeu? A observação, nós vemos que aquilo que é mais denso cai, aquilo que é mais leve sobe. Isso não decorre de gravidade, gente, é outro fenômeno, tá? Então a Terra, seja qual for a sua forma, não depende da matemática para existir. É a matemática que deve ser ajustada à Terra, ao comportamento da água, dos corpos, da luz, de tudo que se pode verificar pelos seus sentidos. Nós nos movemos, existimos neste mundo por causa dos sentidos que nós temos. Como é que agora vamos negá-los, né? Não vamos viver pela matemática. Todos os seus sentidos são mentirosos. A gente vê o sol perto, sol pequeno aqui. Sol perto, os caras ficam dizendo que o Sol é gigantesco, está a 150 bilhões de quilômetros de distância da Terra, mas todos os dias eu vejo o Sol perto, aqui baixinho, pertinho de nós. Vou negar os meus sentidos agora e entregar todos os meus sentidos, que serão sequestrados pela matemática, pelo modelo matemático, é isso? E você vai permitir isso, ter os seus sentidos sequestrados. Tá bom, então viva assim. A zetética mantém o investigador na posição original de quem observa. O mundo primeiro, o modelo depois. E diante de temas como gravidade e terra plana, ela continua pedindo o mesmo: ver, comparar, testar, duvidar e nunca decretar como definitivo aquilo que ainda está em aberto. Terra afirma, tá? O livro Terra Firma afirma que a gravitação é mera hipótese e usa isso para acusar a astronomia moderna
de construção dogmática. Então é isso que eles estão fazendo hoje com as gerações atuais. Eles constroem um modelo dogmático, enfia isso na cabeça do cara como se fosse verdadeiro, e quando ele observa o mundo, ele tenta a todo custo negar os seus sentidos para se adaptar, né? Como uma bola pudesse entrar dentro de um cubo, né? de um quadrado. E isso que ocorreu. Se vocês viram aquele filme Apolo 13, né? Que a gente sabe que tudo aquilo é mentira, que Apolo se perdeu, tudo mentira. E aí tem um fato lá, né? Um fato fabricado, um fato entre aspas, que eles teriam que colocar algo redondo dentro de um quadrado. Gente, aquilo ali é simplesmente uma narrativa, certo? E os caras estão falando na cara dura que eles estão tentando enfiar aquilo que é irreal dentro da realidade. Aquilo que eles criaram, esse modelo tem que caber na realidade, e a realidade é totalmente diferente do modelo que eles criaram, tá? Então é isso aí, vocês pensem, certo? E sai dessa caixa, dessa mentira que enfiaram na goela abaixo, né? Quando você é criança, enfiam isso goela abaixo das crianças, né? O meu neto pequenininho, já na escola, já com globo terrestre ali, ensinando para o menino que a gente está numa bola, sendo que a gente sabe que não, né? Porque os nossos sentidos dizem algo totalmente diferente. Fica a dica.